Olá, pessoal, boa tarde, pela terceira vez. Aqui acho que a internet não tá muito boa, ou é o Instagram, enfim. Mas a gente vai finalizar, né? Hoje, então, pessoal, uma boa tarde para todos. Eu já vou começar aqui, né? Porque não tá dando meio ruim aqui no Instagram, mas a gente segue aqui. Né? Hoje é a nossa última live, né, com um assunto sobre ídolos, né, ao longo, né, desses 10 dias aí que a gente começou na semana passada, a gente falou sobre ambiência, né, que é aquele lugar que a gente busca, né, acho que a nossa vida toda, né, aquela sensação de você ter encontrado seu lugar no mundo, né, se relacionar com pessoas que tem a ver com os seus valores, né, e o quanto é importante a gente começar a observar nossos pontos, né, de autossabotagem que a gente vai tendo ao longo da vida, né? A gente vai tentando se encaixar no mundo das pessoas e a gente se esquece daquilo que a gente é, né? E aí chega uma hora na sua vida que parece que nada anda, né? Nada vai, né? Por isso que aquela frase, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é muito verdade. Porque as pessoas com quem você convive, elas influenciam na sua forma de pensar, na sua forma de agir e principalmente na sua forma de ver a vida, né? Na sua perspectiva de vida. Oi, tudo bem, amiga? Seja bem-vinda, boa tarde. Né? Então, né, eu fiz uma série de lives ao longo dessa semana e toda sexta, né, assim como na semana passada, gente, essas questões de se relacionar, elas também vão escalonando, né, para as pessoas com quem a gente admira. E muitas vezes não necessariamente a gente conhece. Obrigada, viu? Obrigada, linda. Espero que te ajude de alguma forma aqui, viu? E qualquer coisa mais tarde, a gente sempre faz reunião, né? Enfim, estamos aqui, né? A Yolanda é uma pessoa maravilhosa aqui, uma amiga de coração, parceira, né? É a nossa ambiência sobre isso, né? Então, gente, voltando, essa questão do relacionamento, né, que a gente tem, passa também, ela vai escalonando por um outro patamar, né, das pessoas com quem a gente admira, que são os nossos ídolos, né, e a gente também entra numa seara que hoje eu vou falar sobre duas coisas, sobre egoísmo e sobre expectativas, né? Então, isso é muito importante, porque assim, é claro que a gente sempre vai olhar para certas pessoas, né, dos nossos ídolos, né, e assim, não precisa ser necessariamente uma pessoa que você conhece, né, seu pai, sua mãe, algum familiar, algum amigo, assim como pessoas, né, que muitas vezes são aquelas pessoas mais famosas, né, mas assim, a gente saber também filtrar, né, aquilo que ressoa com você também é importante, porque tudo que essa pessoa fala, ela também influencia, a gente também internaliza todas essas ideias das pessoas, né? Então, só recapitulando um pouco do que a gente falou na semana passada, né? Eu comentei muito sobre a questão do sapatinho da Cinderela, né? Por que que ele cabe só na Cinderela, né? Assim como para você, né? Porque tem certas coisas, né, que a gente ocupa de lugares, né, até de ambição de vida, né? Um lugar onde você quer se posicionar, se colocar. É assim que funciona o sapatinho da Cinderela. Ela só cabe em você, né? O sapato, por que só cabe nela? Porque só é dela, né? E esse lugar que você quer almejar, que você quer alcançar, também ele só cabe em você. Só é você. É um lugar onde você ocupa e ninguém mais, né? A partir do momento que você conhece os seus valores, daquilo que ressoa com você, do senso que você quer viver, você encontra esse lugar, esse senso, você sente de uma forma muito mais, assim, com muito mais certeza, eu diria, né? E aí você sabe que aquele lugar é onde você quer chegar, você não se desvia, né, por opiniões alheias, você não se desvia, né, por modinhas e nada, né? E aí, inclusive, quando você sabe desse lugar, né, que inclusive tá muito alinhado com aquilo que cabe, né, que cabe, é onde você cabe, porque é o seu sapatinho, né, você sai desse lugar de competição, né, e você entra num lugar de colaboração, né, você emerge de você o melhor, né, de você mesmo, né, dentro de você, e com isso você, inclusive, consegue que as pessoas ao seu redor também mostrem para você o melhor delas, né, olha só que interessante, né, esse lugar de competição, gente, no fundo, por exemplo, em questão de ídolos, do que a gente falou na semana passada, ele vem de um lugar, né, na qual a gente muitas vezes coloca uma expectativa, né, dentro daquele ídolo, né, que a gente começa inconscientemente, né, a gente não tem consciência disso, né, a falar pra gente mesmo que a gente não quer ser a gente,
né? E olha só que lugar de escassez. Você começa a moldar toda a sua vida querendo ser uma pessoa que não é você. Por isso que começa a dar muito ruim. É por isso que em relação às expectativas a gente fica muito frustrada, né? Então eu falei pra você que a gente ia falar de 2 pontos, né? Expectativa e egoísmo, né? É por isso, né, que muitas vezes certas coisas que o ídolo faz, né, a gente se frustra bastante, né? Então eu até falei, gente, para de ser hater, né, do seu ídolo, porque muitas vezes, né, ele é só uma pessoa de carne e osso, né, que muitas vezes, né, tem os seus medos, tem os seus complexos e tá tudo bem, né? O que a gente procura se alinhar são com os nossos valores, é sobre isso. Oi, Rô, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, recapitulado nessa parte do que a gente falou na semana passada, sobre essa questão dos ídolos atenderem às suas expectativas. Então, para além da expectativa, a gente vai também falar sobre uma palavra que se chama egoísmo. Tudo bem, Rô? Então, é justamente sobre isso, porque assim, gente, egoísmo, né, ele é sempre divulgado, assim, né, e colocado dentro da nossa cabeça desde criança, né, colocado pra gente como se fosse aquela pessoa que faz só aquilo que ela quer, né? E não é isso, gente. Egoísmo não é isso, né? Fazer o que você quer, né? Inclusive de forma consciente, né? Isso é uma ambição muito saudável, né? Porque você vai atrás do senso que você quer na sua vida e tá tudo bem. Egoísmo é outra coisa. O egoísmo, né, que é colocado de forma prejudicial, é quando você quer que o outro faça aquilo que você tem como expectativa. É quando você quer colocar a sua verdade para outra pessoa. Isso é egoísmo. E a partir, né, desse princípio é onde dentro dos relacionamentos a gente começa a funcionar, né, por meio do poder, não por meio do amor, né? E eu trago isso, gente, desde, né, da semana passada lá, falando, né, aqueles discursos de mãe, de pai, olha, faça isso, você vai ser amado, faz isso que todo mundo gosta, né? Então a gente vai levando todos esses princípios em todos os âmbitos da nossa vida, né? Seja com o nosso chefe, seja, né, dos pais, seja da questão das pessoas com quem a gente se relaciona, com os amigos, e com o ídolo é a mesma coisa, né? Esse lugar de autoridade que a gente coloca, né, a palavra da pessoa passa a ser lei, né? Foi o que a gente comentou na live, né, de ontem, né? Então, se você coloca essa pessoa dentro do pedestal desse ídolo, né, tudo que ele fala é lei, né? E aí, né, de certa forma, o que a gente coloca no pedestal não é a pessoa, é a nossa expectativa, né? É por isso que a gente age de forma egoísta, inclusive com os nossos ídolos, com as pessoas que nos inspiram. Por quê? Porque a gente, né, coloca ali a nossa ilusão, né? Aquilo que a gente acha, né, que vai alimentando, sabe o que, gente? Os nossos desejos, mas os nossos desejos carregados de coisas, de desejos de cobiça, sabe? Porque aquela coisa assim, eu quero que a pessoa faça isso, porque no fundo isso ressalta aquilo que eu vou ficar melhor na fita para as outras pessoas, né? É por isso que muitas vezes, né, os ídolos, os nossos, né, que a gente segue as pessoas famosas, né, ao longo da vida, depois de um tempo, quando eles ficam famosos, eles começam até a ficar meio assim, sabe, começa a dar patada, né, numa série de coisas, porque esse lugar que a gente coloca as pessoas no pedestal obriga a gente a atender as expectativas dos outros, né, então inconscientemente essas patadas às vezes que as pessoas dão é justamente por conta disso, porque, gente, faz mal, né, você ser expectativa de uma pessoa é muito legal, você ganha muitas palmas, mas assim, é extremamente cansativo, é extremamente é uma coisa exaustiva, gente, é sobre isso, né? Oi, Ludi, boa tarde, seja bem-vinda, né? Então, a gente age de forma egoísta com as pessoas com quem a gente admira, né? E de novo, né, quero aqui, né, quebrar esse padrão. Egoísta não é aquela pessoa que faz aquilo que ela quer. Egoísta é aquela pessoa que quer que o outro faça, né, aquilo que ela quer, né? É você impor essa verdade para a pessoa, né? É por isso que a gente fala muito, né, dentro das mentorias, de trabalhar a questão da sua energia feminina, né? E feminino não é identidade de gênero, de você ser mulher, não. Isso é tanto para homens quanto para mulheres. A energia feminina é a energia que a gente costuma comentar que é de fora para dentro. É como você internaliza a situação, é como você trabalha e reflete dentro de você, né? Então, quando esse feminino tá machucado,
codificado, né? A gente tem muitas carências, muitas coisas, né? A gente acaba assimilando a situação de forma muito prejudicial pra gente mesma, né? Então é sobre isso. Vejam só que essa questão então de egoísmo da gente esperar que a pessoa faça aquilo que ela quer vira uma relação de poder. E veja só como a pessoa até que muitas vezes, né, aquele ídolo que a gente não conhece. Então passa a ser uma relação de controle. Exatamente, Lud, você tirou a palavra da minha boca. Era o que eu ia falar. A gente começa a ter uma necessidade de controle, né? E por isso que a gente cria tanta ansiedade dentro da gente, né? Porque assim, né? Por exemplo, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos pais, a gente fica cercando toda hora, será que ele vai, né, sempre atender as minhas expectativas e vai, não vai? Gente, é uma tensão. Por isso que essas patadas, né, que eu falei, a pessoa inconscientemente ela não sabe por quê. Mas é porque é muito exaustivo você ser essa expectativa, essa projeção, né, do ideal, do perfeito de uma pessoa. É extremamente cansativo, né? E assim, gente, eu imagino, né? Eu também já fui essa pessoa, né? Lud, né? Quem não quer ter controle, né, gente? E controle, né, é que mexe com muito com um botão nosso de segurança, né? A gente procura essa segurança, mas assim, gente, essa questão da ansiedade, né? Não tô falando de uma forma patológica, né, que já virou doença, é muito comum, mas por isso que quando a gente começa a ter um relacionamento com a gente mesmo e a gente começa a ter um autoconhecimento, a gente começa a perceber que a nossa necessidade de controle, muitas vezes, é porque a gente põe uma expectativa de coisas que não dependem da gente. Né? É sobre isso, né? O ídolo, você faz uma ideia daquilo que ele é, porque você não conhece a pessoa, né? Muitas vezes, né? São pessoas que não estão dentro do seu círculo mais próximo, né? Você não convive com aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente espera uma coisa nova de um ídolo, um curso novo, do mentor novo, que ele vai te dar um insight, aí de repente não sai. A gente fica extremamente frustrado, né? Dá uma ansiedade, né? Mas assim, não depende da gente, né? Eu vejo muito isso também em trabalhos de mentoria, né? Às vezes a gente faz a mentoria esperando que a pessoa resolva a nossa vida e não é assim. Não é você que resolve a sua vida, nós somos adultos, né? Então, essa ansiedade vem muito desse lugar que muitas vezes a gente não sabe diferenciar aquilo que depende da gente e aquilo que depende do outro. Porque quando passa a depender do outro, gente, vem essa necessidade desse controle, né? Mas assim, de uma forma exaustiva, de uma forma, assim, mais que faz mal pra gente, que é prejudicial. É nesse sentido, né? E uma outra coisa, né, que também a gente vai aprofundar, né, que esse conceito, né, de ser egoísta, né, que é a sua verdade sobre o outro, né, é essa questão de expectativa, né, gente, é essa questão da ilusão. Ontem nós falamos sobre dedo podre, né, o que tá podre não é a sua pontaria, né, é a sua perspectiva. No fundo você vai atrás de uma ilusão, né, e ilusão, gente, quando ela é alimentada, nossa, dá uma tranquilidade, assim, na hora, é tipo bolo de chocolate, assim, você come, nossa, que vida maravilhosa, mas aí você precisa de mais, assim, nada satisfaz, né? Então a gente perceber essas questões, né, do que depende da gente, do que não depende, o que é ilusão e o que não é, né? Por exemplo, aqui dentro da mentoria a gente trabalha muito a questão da psicologia analítica de um processo interno, né, dentro da nossa psique, né, que quando as questões do nosso desejo, que vem muito do nosso ego, do desejo de cobiça, né, quando ele não é realizado, a gente sente uma queimação dentro do estômago, o nosso rosto queima, né? Existe um nome para isso, se chama calcinátil, né? Você se sente queimando, é para queimar mesmo, para você saber o que é o desejo da sua alma, da sua essência, e o que é um desejo de cobiça, né? Muitas vezes em relação ao nosso ídolo, a gente tem esse desejo de cobiça, então queima, né? Você sente seu rosto queimando, né? Aquela coisa para você saber diferenciar essas duas coisas, do que é essencial e do que não é, né? Gente, isso é muito comum, né? Por exemplo, em política, né? Parece que você torce para político, né? Hoje as pessoas parecem de time, né? Quando você, na verdade, elege um político, você devia cobrar, né? Afinal de contas, você paga o salário dele, né? Para que ele preste serviços à sociedade. Não, você fica torcendo. Se ele acertou, se ele errou, Gente, pelo amor de Deus, né?
Mas isso vem muito desse lugar de expectativa, de ilusão, né? Então, a gente, no fundo, gente, se vocês perceberem, mais uma vez, não se trata sobre a pessoa, se trata sobre o que ela significa pra você. E quando ela, muitas vezes, não atende às suas expectativas, né? Você como adulto, e vocês que estão aqui, que trabalham no autoconhecimento, não se trata sobre a pessoa, se trata sobre o que você precisa lidar, sobre o que a pessoa representa para você. Então, se de repente, né, ela não atendeu às suas expectativas, o seu ídolo, seja seu pai, sua mãe... Opa! Gente, a gripe... Né? Ela não atende, então, aquilo que você quer. Você, como pessoa, né, terapeutizada, você vai olhar pra dentro e vai falar pra você mesmo, né? Em quem eu vou focar? Aonde eu me senti ferido, que eu olhei, né, pra fora, que eu não percebi em mim mesma. Esse é o primeiro trabalho que a gente faz em relação às expectativas, né, com os ídolos e para qualquer pessoa, gente. Aonde eu não tô olhando pra mim, que eu fico esperando o outro trazer pra mim. Sabe? É sobre isso. A gente precisa separar a pessoa daquilo que ela representa pra gente. É a partir daí, gente, parece muito bobo, inclusive com os nossos pais, é que a gente começa a levantar dentro da gente essa vibe da psique de ser essa pessoa forte emocionalmente, psiquicamente, né? Que é tão importante essa pessoa, sabe? Daquela pessoa que aguenta os trancos da vida, que é o outsider, né? A gente só consegue ser outsider quando a gente traz toda essa questão de poder pra dentro da gente. Lembra quando eu falei da frase de Jung, onde tem amor, não tem poder, onde tem poder, não tem amor, né? Quando você sente esse poder dentro de você, o que vai para as pessoas que cercam você, né, com quem você se relaciona, é amor, né? É sobre isso. Então, quando você não enxerga, quando você esquece, né, de olhar para você mesmo e você não trabalha essa expectativa que muitas vezes foi frustrado, e vocês vão perceber que geralmente está relacionado a alguma coisa que é de cobiça, né? Quer ver um exemplo assim? Gente, assim, não precisa ser nenhum ídolo daquela pessoa que você admira, começa a ter um relacionamento amoroso e você acha que aquela pessoa, ela é fantástica, ela é maravilhosa, né? E aí você espera que ela dê, né, toda aquela admiração, toda aquela... se você não é essa pessoa que tem alto valor, então você sempre espera um elogio dessa pessoa, sempre espera. E quando ela não elogia, você fica chateada com ela, né? Mas ela não é obrigada a dar. Sempre se lembrem, é um bônus, né? Se a pessoa te entrega, muito legal, mas você sabe, você é adulta, você é responsável, que você sabe que o alto valor, ele vem de dentro pra fora, é você que dá, é você que vai se olhar no espelho, é você que vai fazer um seu momento de ritual pra se valorizar, pra se sentir mais, né? É sobre isso, né? Oi, Giovana, seja muito bem-vinda, né? Então, gente, quando a gente começa a perceber esse senso, né, que você quer viver em todos os sentidos, né, que eu tô só aprofundando tudo isso que a gente conversou ao longo desses 10 encontros, quando você sabe o senso que você quer viver, essas decepções que a gente tem ao longo da vida, ela passa a não atrapalhar mais tanto a gente. É justamente isso, porque, gente, as pessoas, elas vão nos decepcionar, né, e aí, assim... qual escolha você vai fazer, né? Você vai se escolher ou você vai escolher os outros? Você vai se decepcionar ou você vai decepcionar os outros, né? O que você vai fazer em relação àquela situação? Não querer olhar pra você, né? Pra você realmente saber aquilo que é um desejo da sua alma, né? Que é desejo da sua essência, como desejo de cobiça, né? Vai dar trabalho, né? Cada decepção que você vai ter vai ser uma paulada, né? Você vai dar trabalho. Ok, né? Mas você muitas vezes olhar pra dentro, né? Você se escolher, você se acolher, também vai dar trabalho, né? Os dois vão dar trabalho. Então é uma questão assim de você saber qual trabalho você quer ter e principalmente, né, gente, de você saber quem você vai escolher, né? Gente, essa semana eu até coloquei aqui, mas foi um caso muito emblemático. Porque, assim, acho que eu comecei a perceber, né, que as pessoas, assim, chegam aqui cheia de conflitos, né, cheia de decepções e frustrações das suas expectativas, e elas não olham pra gente, né, não olham pra elas mesmas, né, elas olham pras pessoas que pisaram no calo delas, né, pra ver se elas vão, Gente, isso é totalmente incongruente, né, com quem a gente quer se tornar, né, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você não foca em você, você não vai conseguir. Né? Percebam, né?
uma baita de uma autossabotagem, né? Então, para fechar essa série de lives que a gente fez aqui, né? Se eu pudesse resumir todos esses 10 encontros para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte: essas questões dos assuntos do nosso inconsciente, do nosso mundo interno, dos nossos sentimentos, daqueles pontos que muitas vezes a gente não tem consciência, né? Porque inconsciente é isso, né? Eles sempre estão aí, eles sempre vão estar ali à beira, né? Do seu ladinho, dentro de você, eles sempre vão estar aí na parada da sua vida, na sua vida cotidiana, né? E aí, assim, ou a gente vive eles na luz, ou a gente vive com eles na sombra. E viver na luz é você ser consciente que essas coisas existem, que essas sensações, elas merecem tanta atenção quanto pagar o boleto do seu dia a dia, quanto pagar a fatura do cartão de crédito, quanto pagar a sua conta de luz. Né? Então, se você sabe que existe, você presta atenção nos seus sonhos, porque sim, é uma forma do inconsciente conversar com você, do que eles querem dizer. Você presta atenção, né, naquilo que te incomoda, você trabalha tudo isso. Então, ou você vive na luz, ou você vive com eles na sombra. Né? É por isso que Jung chama, enquanto você não, né, tem aquela frase famosa que ele fala, enquanto você não trazer o inconsciente para o consciente, você vai chamar isso de destino, e você vai achar que certas coisas, né, certos méritos que você até sente, né, que você deve receber, é uma coisa casual, né? Parece que tem alguém, alguma força escolhendo, e não, gente. O inconsciente, ele sempre conversa com a gente, né? Então, se você é essa pessoa que quer encontrar essa ambiência, né? É aquele lugar, né? Onde você chega e fala, nossa, aqui é o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar no mundo. Aqui as pessoas conversam sobre as mesmas coisas, os mesmos valores que eu. É onde eu posso ser eu mesma sem que ninguém dê risada dos meus sonhos, do que eu sou, dos meus erros, aonde a minha vulnerabilidade ela vai ser respeitada, né? Tudo isso parte do momento que você sente que o inconsciente, a sua vida dentro do inconsciente também é importante, né? Porque assim, se você não sabe exatamente o senso que você quer, qualquer coisa serve. Você vai ser aquela pessoa que vai sair para fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, para qualquer lugar, né? É sobre isso. Oi, Lume, boa tarde. Então, é sobre isso na sua vida, né? Qualquer coisa serve, né? Aquela passagem, né, da Alice no País das Maravilhas. Qual caminho você quer seguir? Ah, qualquer um. Então, qualquer um serve, né? Então, você ser essa pessoa outsider, essa pessoa forte, né? Essa pessoa que quebra padrões, né? Porque, afinal de contas, só quebra padrões quem não se permite ser padronizado. É aquela pessoa, assim, que ela tem lógica na vida, ela tem o pé no chão, né? Por isso que eu sempre pergunto, né, para as pessoas com quem eu converso, faz sentido? Precisa fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, elas reconhecem o mundo dela dentro do inconsciente, esse mundo interno das sensações, que muitas vezes são pontos cegos na vida dela, né? E quando ela começa a dar importância para isso, ela começa a escutar o que, pessoal? A intuição dela, né? Porque muitas vezes nosso maior problema é saber diferenciar se a gente está conversando com a nossa intuição ou se a gente está conversando com o nosso complexo. E quando a gente conversa com o nosso complexo, é onde começa a dar muito ruim, né? Aqui a Giovana está perguntando se o isolamento pode ser fuga. Então, justamente, depende que senso, o que você está procurando, né? Quando a gente até comentou isso ontem, gente, e é muito engraçado, né? A questão do isolamento depende muito do porquê que você está querendo se isolar. Se você está querendo se isolar mais ou menos assim, ninguém serve para mim, aqui ninguém me entende, né? Tá na cara que tá faltando ambiência, né? Fica eu e eles, o que você tá esperando de fora que você não tá olhando para dentro? Né? Agora, se você vai se isolar, né? Porque assim, falei, nossa, eu preciso de um tempo pra eu me escutar. E, gente, não tem jeito, né? É uma questão assim, você ver não mais esses momentos, né, que você tá sozinha como solidão, mas como solitude, né? Porque tem momentos, sim, que você vai ter que olhar pra você, parar, e é você com você. Você vai ter que olhar pra você e ter uma conversa muito sincera, né? Pra aquilo que você tá procurando. Aí
é outra conversa, né? Então vai muito, né, de qual senso você tá procurando da questão de isolar, né? Percebam, gente, não existe certo e errado, certo e errado. A gente sai disso quando você se torna essa pessoa consciente, né? E não basta ter consciência, precisa ser consciente. Se você quer fazer a transformação da sua vida, você precisa virar essa chave. Você ser consciente é você viver tudo aquilo que você tem de conhecimento. E isso realmente é praticamente vestir a camisa, né, da empresa, que todo mundo fala, é vestir a camisa dos seus valores, daquilo que você procura, né? E, inclusive, quando a gente tem esses comportamentos autossabotadores, né, a Rô tá aqui, gente, a Rô, ela finalizou aqui os trabalhos de mentoria e, assim, a conversa, né, a gente tava comentando esses dias que a gente se encontrou, gente, é outra coisa, né? Quando você já se percebe alguma coisa incomodando, você já sabe assim, aonde eu não olhei, e aí você já tem um insight na hora, e, gente, vida que segue. Vida que segue, né? Então tem aqueles momentos, muitas vezes parece até um momento triste, assim, depressivo, né? Eu até tava conversando esses dias com o meu personal e falei assim, essa é a diferença, né? Quando muitas vezes a gente passa por um momento difícil de forma consciente e de forma inconsciente, né? Porque a gente não presta atenção nas nossas sensações, né? Enfim, gente, é sobre isso, né? Viver, né, essa questão de relacionamentos, de ter ambiência, é justamente essa, é viver sobre essa perspectiva de vida. Você saber que as coisas do seu mundo concreto, do mundo de fora, pagar as contas, cuidar de filhos, investir na sua empresa, investir na sua carreira, investir como pessoa, é tão importante quanto você prestar atenção no senso, no seu senso, nos seus sentimentos, naquilo que você sente, no seu sonho, para tudo aquilo que está inconsciente, para tudo aquilo que muitas vezes, né, a gente só começa a perceber quando a gente sabe diferenciar se a gente está conversando com a nossa intuição ou se a gente está conversando com o nosso complexo. Porque o complexo, ele cada vez mais, ele reforça aquilo que você precisa ser para se encaixar para as outras pessoas. Sempre pensem nisso, né? A intuição, ela é muito forte, gente. Tu pode perceber, às vezes a gente tem uma coisa que é assim, olha... né, a Rô que tá aqui, Rô é assim, né, é uma coisa assim, olha, é preto, é branco, é certo, vai pra frente, né, você tenta até negociar com você, não, mas ele continua, vai, né, é sobre isso. Então, saber essa diferença é você se tornar essa pessoa, né, que quebra padrões, né, e só quebra padrões quem não se permite ser padronizado, né? Eu espero que de alguma forma, né, todos esses nossos encontros tenham feito alguma diferença, algum insight para a vida de vocês, né? Invistam em vocês, gente. Autoconhecimento não tem fim, né? Mas é um caminho que é um caminho assim, gente, literalmente sem volta. Sem volta, porque assim, você se torna uma pessoa, né, que assim, você nunca mais vai se abandonar. Você nunca mais vai se abandonar, você descobre coisas dentro de você, né, tão maravilhosas, né? Sim, você vai ter momentos difíceis, não vou enganar vocês, mas assim, é uma força interior, né? É uma segurança, né, interna, né, que assim, é indescritível, assim, você é levado a certas situações, né, para conhecer certas pessoas, é literalmente você entrar em estado de flow. A gente só entra em estado de flow quando a gente volta pro nosso desejo de alma, né, e é isso, né, as pessoas, novamente eu falo aqui, né, só pra finalizar, as pessoas sempre falam, a resposta tá dentro de você, tá bom, mas como faz isso? E é o que a gente trabalha aqui, tá bom? Desejo para vocês uma ótima sexta-feira, né? E para quem quiser, né? Para quem for assistir essa live depois, quiser saber mais, né? Sobre como criar, né? Essa questão da ambiência, como manter essa ambiência, como ter mais intimidade, né? Com essas questões do nosso inconsciente, né? A gente vai falar sobre isso na segunda-feira, dia 19 às 19 horas, né? Se você se interessar, né? Por essa imersão, vai ser maravilhosa, você será muito bem-vindo, né? Será um prazer, tá bom? Desejo para vocês uma ótima sexta-feira. Obrigado por acompanhar aqui. Um ótimo final de semana, viu? Um final de semana iluminado. Beijão. Tchau, tchau.